santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. Com mil raios e trovões, mas é uma nau portuguesa. Ai, é uma grande embarcação. Deve estar cheia de ouro, especiarias, joias. Raios, não posso me aproximar desse navio. Sabe por quê? Essa tempestade se tentar eu vou afundar. Aposto que esse navio está cheio daqueles missionários, aqueles padres jesuítas que vêm aqui para esse país, do Brasil, que chegam ali pertinho para evangelizar os negros. E eles pedem a proteção de Nossa Senhora. E nem o mais terrível pirata consegue com a proteção de Nossa Senhora. Você sabe o que eu estou fazendo? Brincando, né? Porque claro que eu não sou um terrível pirata. Mas você sabia que eles existiram de verdade? Foi. Eles existiram bem na época do descobrimento do Brasil. E hoje eu vou contar para você a história do mais importante missionário que já pisou aqui na terra brasileira. Ele foi um dos primeiros, o nosso querido beato, tcharam, José de Anchieta. Tá na hora de pesquisar. blog.cantonova.com/amigos do céu. Sem acento. É isso aí. E olha o Piné aí, meu pincelzinho na mão de Deus. Aí, galera, eu sou Piné. Sou um pincelzinho esperto. Tô doidinho pra saber mais sobre José de Anchieta. A pergunta é: quando essa história aconteceu? Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Um dinossauro? Mas não faz tanto tempo assim. 1500 e pedrinha. Foi a época do descobrimento do Novo Mundo. E o que acontecia nessa época? Os homens saíam da Europa em seus grandes navios, em busca de descobrir novas terras. Como era José de Anchieta, hein? Não existia fotografia em 1500, mas muitos artistas pintaram retratos de Anchieta, porque ele foi importante para a história do Brasil. Um dos fundadores da cidade de São Paulo. Bom, para essa aventura, o que nós vamos precisar? Vamos descobrir? Aí, meu, o que vamos precisar dessa história? Um globo terrestre e um barco, eu já vou mostrar por quê. Mas aonde nasceu José de Anchieta? José de Anchieta, ele nasceu nas Ilhas Canárias. Deixa eu achar aqui, cadê você? Tá aqui, ó. Olha só. Ele nasceu na Espanha, aqui nessas ilhazinhas. E depois, quando ele já era um mocinho, ele foi morar em Portugal, junto com o seu primo Inácio de Loyola, porque ele quis ser padre, era seminarista, foi morar em Portugal. E como chegou no Brasil, Agora, quando ele veio para o Brasil como missionário, ele tinha só 19 anos. Então ele pegou um barco e veio pelo mar. Toda essa parte azul aqui é o mar. Até chegar no Brasil. E chegou exatamente aqui, ó, na Bahia. Eu só tenho uma dúvida. Como viviam os primeiros missionários aqui no Brasil, hein? Para responder essa pergunta, eu vou precisar, com licença, um livro de história. Tá cheio de poeira, porque é um livro muito antigo, olha só. É uma carta que padre Inácio de Loyola recebeu do seminarista José de Anchieta com apenas 19 anos, de 1554, gente. Olha só o que ele escreveu. Aqui fizemos uma casinha pequena de palha. A porta é estreita de cana. As camas são redes que os índios costuram.
os cobertores e ao fogo, para a qual, acabada a lição da tarde, vamos buscar lenha no mato e trazemos nas costas para passarmos a noite. A roupa é pouca, pobre, sem meias ou sapatos. A comida vem dos índios, que nos dão algumas esmolas de farinha e algumas vezes, raramente, algum peixinho e mais raramente ainda, uma caça do mato. É mole o que mais? Veja só como viviam os primeiros missionários. Caramba, que vida de aventureiro, meu! Agora chegou a hora de eu contar para você uma história super legal que aconteceu com José de Anchieta. Mas antes nós vamos pedir o Espírito Santo, tá bem? Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Apresentamos um amigo do céu. José de Anchieta gostava muito das crianças. Quer ver só? Olha aí. Ele já era velhinho e tinha uma fama de santo. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus ele curava os doentes. Em nome de Jesus ele até ressuscitou um morto. E um dia o padre José de Anchieta foi convidado para ir numa festa de igreja, uma quermesse lá no Espírito Santo. José de Anchieta chegou lá, estava uma alegria, uma quermesse, e no meio da festa teve uma gincana. E todos os homens competiram nessa gincana, né? Foi muito divertido. E era tipo um triatlo de hoje. Eles tinham que subir pau de sebo, nadar no rio, correr. Acontece que 2 homens ganharam a corrida. 2 homens foram ganhando tudo junto. Chegou no fim da competição, ninguém sabia qual dos 2 era o campeão. E o prêmio da competição era um pato, vocês acreditam nisso? Aí eles começaram a brigar. Eu que mereço o pato, eu ganhei. O outro dizia, não, eu que ganhei, eu fiz assim com a cabeça, cheguei com a cabeça antes. Aí o povo tá ficando preocupado, vai dar briga, vão estragar a festa. Alguém teve uma ideia. Olha, o padre José de Anchieta tá aí, vamos pedir para ele decidir quem ganhou. Padre José de Anchieta, qual dos 2 ganhou? Ai, que enrascada, hein, gente? Como é que ele ia decidir? Se eu escolher um, o outro vai ficar sentido comigo. Aí o padre José de Anchieta viu lá um menino. O menino chamava Estevão, era um indiozinho. Ele era surdo-mudo, quer dizer que ele nunca falou e ele nunca ouviu, né? Mesmo assim, o padre José falou, Estevão, vem aqui. Aí o Estevão entendeu que era com ele e foi lá, né? Aí o padre falou assim, Estevão, quem ganhou a competição? O Raimundo ou o Tião? Aí o povo ficou assim, o padre tá louco? Todo mundo sabe que o Estevão é surdo. Ele não vai ouvir o que o padre falou e quanto mais vai falar quem ganhou a competição. Aí aconteceu um milagre, gente, você não vai acreditar. O Estevão olhou para o homem, olhou para o outro homem, olhou para o pato, agarrou o pato e falou assim, eu ganhei, o pato é meu, me dá aqui esse pato. E saiu correndo para o meio do mato com o pato e tudo. O povo ficou olhando abismado, com a boca aberta. O Estevão falou, mas ele não era surdo? Aí que o povo foi entender que além de falar, o bendito do menininho foi esperto e acabou levando o pato. Era assim que era nosso querido padre José de Anchieta. Ele amava as crianças, ele se preocupava com elas. E ele contava histórias, ele fazia teatro, era muito legal. Ele inventava musiquinhas. Todas as crianças amavam a aula do padre José de Anchieta. Já pensou? O nosso primeiro catequista era assim, gente. Todo mundo tinha prazer de assistir a aula do padre José de Anchieta. Até os adultos queriam ouvir a aulinha de catequese dele, que era muito divertida. E eu quero pedir ao padre José de Anchieta que lá do céu, porque ele é um beato da nossa igreja, ele interceda por todos os catequistas, para que amem Jesus e para que amem as crianças. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos
Cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. Avante, valentes soldados! Temos que vencer em nome de Deus os ingleses e defender a nossa França. Viva a França! Ah, você já sabe quem é a santa de hoje? Viva a França! Esse chapeuzinho aqui, que não é um chapeuzinho, é um capacete que era usado, sabe por quem? Pelos soldados na Idade Média. Quer saber mais sobre a santa do dia de hoje? Já sabe quem é ela? Ah, essa mesma! Tararã! Hoje nós vamos contar a história de Joana d'Arc. E para saber mais sobre ela, vamos pesquisar no nosso blog. Tá na hora de pesquisar. blog.cancangnova.com/amigos do céu. É isso aí. Oi, Piné! Oi, gente do bem. Piné, meu pincelzinho na mão de Deus. Tô na área. Quero mesmo saber onde foi que Santa Joana nasceu. Joana nasceu em Domremy, uma cidadezinha da França. A França e a Inglaterra guerrearam por quase 100 anos. Os ingleses invadiram a França e estavam vencendo. Só faltava tomarem a cidade de Orleans. Era a última barreira. Os ingleses iam conquistar a França e vencer a guerra. 100 anos de guerra. Ninguém merece. Quer saber o que nós vamos precisar para esta história? Nó! Pra essa história, então, vamos precisar de espada. Não vamos precisar da espada para a batalha que Joana d'Arc vai vencer. Nós vamos precisar de uma Bíblia, a palavra de Deus. Bíblia? Nem com o exército, nem com espada, nem pela força, mas com o teu Santo Espírito. Tá aqui, ó. Nem uma granadinha, nem um dinamite. Ai! Nem existia dinamite naquela época, Piné. Já pensou, então, que sensação se eu aparecesse com uma dinamite? Ai, meu Deus. Para com essa história de dinamite, menino. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Uma guerra é sempre uma desgraça. Ó, deixa criança sem pai, deixa a mãe sem filho. E às vezes são as crianças mesmo que morrem na guerra. Quer saber? Joana d'Arc venceu a batalha primeiro porque ela ouvia Deus falar. Segundo, porque ela... Espera só um minutinho. Eu vou pegar a arma de Joana d'Arc. Suspense. Tcharam! O terço Joana d'Arc rezava. É por isso que ela venceu as batalhas. Eu não tô entendendo na dica de nada. Se você quer entender, você tem que prestar atenção na história. Conta então, Então tá bom. Mas antes nós vamos pedir o Espírito Santo, tá bem? Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Agora nós já estamos preparados para a história de hoje. apresentamos uma amiga do céu. Joana d'Arc
Ela era só uma menina, tinha lá seus 13 anos, morava na roça. Foi bem nesse tempo que a Joana estava brincando lá no quintal, porque ela era uma criança, quando de repente apareceu para ela um anjo todo iluminado. Era São Miguel, junto com duas santas, Santa Catarina e mais uma santa. E o anjo falou para ela que ela tinha que ser uma menina boa, piedosa, temente a Deus. E quando a Joana já tinha 16 anos, esse mesmo anjo, São Miguel, falou que o Senhor Deus estava ouvindo a oração do povo da França e que escolheu a Joana, aquela pobre menininha camponesa que não sabia nem ler nem escrever, para ir falar para o rei. Ei, ele ainda não era rei, era príncipe. Que ele tinha que ser coroado rei da França e montar um exército, e que Joana tinha que ir à frente do exército, que Deus ia fazer com que esse exército vencesse os inimigos da França. O que ela fez? Pegou carona de carroça com o tio dela, foi parar lá na cidade e falou pro capitão da guarda do rei. Era príncipe. Do príncipe, que ainda não era rei. Senhor capitão, Deus tem um recado pro rei. Ainda era príncipe. O capitão ficou toda risada. Que menina louca, prenda essa menina no hospício. Onde já se viu, Deus falou com ela. Não, Deus falou. Aí mandaram chamar um padre. Aí o padre conversou com a Joana e falou: essa menina não é louca. E isso que ela tá falando é mesmo da parte de Deus. Aí aconteceu que o capitão falou assim: então tá bom, vamos mandar essa moça falar com o príncipe. Quem sabe Deus mandou mesmo, não é mesmo? Aí ele juntou lá uma comitiva de soldados para ir junto com Joana. Mas acontece que nessa altura do campeonato, os ingleses também sabiam que uma mocinha tinha um recado de Deus para o príncipe. Então os ingleses falaram assim: quando a gente vê uma comitiva com uma moça do meio, a gente mata todos eles. Aí a Joana, que era esperta, falou assim: eu tenho que colocar um disfarce, já sei. Cortou o cabelo bem curtinho e vestiu uma roupa de soldado. Joana pensou com ela: eu tenho que ajudar esse príncipe a virar um rei de verdade, porque é a vontade de Deus. Vou falar com ele. Entrou no palácio e estava tendo uma festa. Todo mundo rindo, conversando, dançando. Quando Joana entrou, fez-se um silêncio. O príncipe, que era muito danado, teve uma ideia. Pegou a roupa real, a coroa real, e colocou na cabeça do primo dele. E colocou o primo dele sentado no trono. E ficou lá no meio do povo. Quando chegou perto do trono: você não é o rei. Ainda era príncipe. Você não é o príncipe. Aí saiu dali e foi andando, olhando pro povo que estava na festa, no meio da multidão, até que ela encontrou o príncipe verdadeiro. Chegou perto dele e falou: você é o príncipe, e Deus mandou que eu coroasse você o rei da França. Então o príncipe aceitou que o cardeal coroasse ele como rei da França. Feita a coroação dele, a Joana foi à frente do exército do rei da França agora para combater os ingleses. Mas o que eu acho mais lindo da história de Joana d'Arc são duas coisas. Uma, ela ouvia a voz de Deus e ela obedecia. 2, a Joana não colocava a confiança nela mesma. A confiança de Joana estava na oração. Por isso ela fez todos os soldados rezarem, todos os soldados se prepararem para a batalha. Santa Joana d'Arc nos ajude a ter um coração obediente a Deus e sempre preparado para ser um bom cristão. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia. E lá temos amigos que podemos contar, turma do bem que nunca vai nos deixar. Mistério e aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor. Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. É tão legal fazer palavras cruzadas, não é mesmo? A cidade do Rio de Janeiro foi fundada no dia de um santo. Você sabe dizer qual santo?
E aí, Carioquinha? Tem uma dica. Ele era um soldado romano. Soldado romano, Santo Expedito, deixa eu ver. Não cabe aqui. Ah, eu já sei. É isso. É o santo que eu vou contar a história dele hoje aqui. Atenção, atenção, com vocês. Tcharam! São Sebastião. Tá na hora de pesquisar. blog.cancanova.com/amigos do céu. Aí, oi, Finé, meu pincelzinho na mão de Deus. Eu queria ser igual a São Sebastião, um soldado romano do bem. É que os malvados, né, eles que deram chicotadas em Jesus. Pobrezinho de Jesus. Um soldado do bem foi São Sebastião, é. Maneiro! Eu quero saber o que acontecia na época de São Sebastião. Nessa época, ainda o Império Romano mandava em tudo. E depois que o rei de Roma, um tal Nero, mandou incendiar a cidade e colocar a culpa nos cristãos, quem acreditava em Jesus era perseguido. Não era nada fácil ser cristão na época de São Sebastião. Caramba! Vamos precisar de um disfarce para Sebastião. Aí, meu, o que vamos precisar para essa história? Na época do Império Romano, o melhor disfarce era o de soldado romano. Olha só como esse São Sebastião foi esperto. Gente, como é que eu fico de armadura de soldado? São Sebastião entrou para a guarda por o exército romano a pedido do Papa Caio. Porque se ele estivesse no exército, ele podia visitar os cristãos que haviam sido presos, porque eram cristãos. Não é uma boa ideia, gente? Irado, meu! Nós vamos precisar também de um livro antigo da igreja. Deixa eu ver. Aqui! Um livro da história da igreja. Que bacana! Olha só o que o Papa Caio falou para todos os cristãos. Vou falar igual a ele. Queridos irmãos, como o imperador começou uma verdadeira caçada aos cristãos em Roma, fujam da cidade. Fujam da cidade! Olha a resposta de Sebastião. Eu não posso esconder-me. Eu sou um soldado. Não posso deixar aqui tantos irmãos presos, sem consolo, sem ter quem os anime. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Corajoso São Sebastião, né? E olha só o que o Papa Caio respondeu para ele. Pois bem, meu filho, fique na arena e lute, representando o defensor da Igreja de Cristo, sobre o título de capitão, sobre o título imperial. de capitão imperial. Maneiro! São Sebastião, capitão da guarda de Cristo. Não era pouca coisa, não. E ele fez justo o título que o Papa Caio deu para ele. Sabe por quê? Só vou contar para você na hora que eu for desenhar a historinha, porque primeiro nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo para essa história. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja
hoje. Apresentamos um amigo do céu. Sebastião, porque era soldado, podia entrar na prisão para visitar aqueles que estavam presos. 2 irmãos que estavam lá tinham sido condenados à morte pelo imperador porque eles eram cristãos. A família dos 2 ficaram lá. Não, renuncie esse Jesus. Fala que vocês não acreditam mais em Jesus. Sebastião pensou, meu Deus, eles precisam de ajuda. Queridos irmãos, a gente não vive mais que 90 anos aqui na terra. Se vocês morrerem por Jesus, vocês vão ser mártires. Vocês não podem negar o nome de Jesus, fazer o que o imperador quer, adorar ele como se ele fosse um Deus. Isso é pecado. Aí, Sebastião rezou por eles, pediu o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu coragem para aqueles 2 jovens. Aconteceu que o prefeito de Roma estava muito doente. Eu estou muito doente. Mandou chamar Sebastião. Sebastião foi lá, rezou por ele. Em nome de Jesus, seja curado. Na mesma hora, estarei. E passou a acreditar em Jesus. Acreditando em Jesus, se tornou um cristão. Quando o imperador ficou sabendo. O quê? O prefeito de Roma também acredita em Jesus? E o meu soldado, Sebastião, é cristão? Matem a flechada! Não! Um cristão dos anos 300 tinha que ser muito corajoso. Nesse mundão de Deus, crianças, existe muita gente que dá a vida por Jesus ainda hoje, porque existem países onde as pessoas não têm liberdade de ser de Deus. Então vamos pedir a intercessão de São Sebastião, que ele lá do céu interceda por todos os missionários, missionárias, por todos os irmãos da fé que são perseguidos por seu amor a Jesus. São Sebastião, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia. E lá temos amigos que podemos contar, turma do bem que nunca vai nos deixar. Mistério, aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor. Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. lá. Oi, tudo bem? Tô aqui dando um grau no meu ateliê. Aliás, isso tem tudo a ver com a história que eu vou contar hoje. Será a história da gata borralheira? Bom, essa história tem realmente tudo a ver com a história de Cinderela. Por causa do príncipe. Por causa da madrasta. Era uma madrasta muito malvada. Na verdade, tem madrasta que é assim, tipo uma mãezinha do coração. Muito boa. Mas essa não é a madrasta que vai aparecer na história de hoje. A história de... Tadã! Santa Germana Cousim. Tá na hora de pesquisar. blog.cancãonova.com/amigos do céu. Pronto. Ué, Oi, eu tô aqui. eu já cheguei. É que você falou que ia contar uma história de menina. Tipo a Cinderela, assim. Eca, nada a ver. Piné, eu tenho certeza que depois que você ouvir esta história da Germana, vai gostar muito dela. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Essa história aconteceu bem na época do descobrimento do Brasil. 1500 e bolinha. E onde a Germana nasceu? Nasceu na França, em uma aldeia a uns 10 quilômetros da cidade mais próxima.
tem foto dela? Não haviam inventado a fotografia ainda naquela época, né? A gente sabe como eram as pessoas daquela época porque os artistas registravam tudo o que viam nos seus lindos quadros. Viva os pintores! A Germana era uma pastora de ovelhas. Naquela época, não existia esse negócio de direitos da criança. Veja nessas pinturas antigas, as crianças pobres e as meninas não iam à escola. Pior, trabalhavam como adultos. Foi mais tarde que uns santos padres da Igreja Católica, como São Vicente de Paulo, Dom Bosco, começaram a mudar isso, dizendo que trabalho de criança é brincar e estudar. Mesmo assim, os meninos e meninas sempre achavam um jeito de inventar brincadeiras. Vamos ver o que vamos precisar para esta história? Eu sei! Pega aí embaixo da mesa um robô, Um robô? um super robô, pra fazer todo o trabalho da Germana e ela ter tempo de brincar e estudar. Não existia robô naquela época. Que pena! Quer ver? Eu vou mostrar para você uma imagenzinha de Santa Germana. Tadã! Eu ganhei de uma vovó. Olha que lindinha, Germana mocinha com a sua ovelha. Ah, deixa eu ver. Aqui no nosso globo. Germana viveu aqui, ó, na França. Legal, né? Ah, conta logo essa história, vai! Mas pra gente ouvir esta história, nós vamos precisar nos colocar sobre a luz do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Agora sim, a gente já pode ouvir esta historinha. Apresentamos um amigo do céu. A mãe de Germana morreu quando ela nasceu. Quando ela tinha lá uns 12 aninhos, o pai de Germana, que era viajante, apareceu com uma madrasta. Germana ficou tão feliz, ela pensou assim: ai, que bom, agora eu vou ter uma mãe para cuidar de mim. Mas quando a madrasta chegou, ela era horrível. Ela falou assim: que horror, vou ter que viver com uma criatura tão antipática como essa menina. E sabe o que ela fez? Colocou a Germana para morar lá fora, para dormir junto com as ovelhas. Ela disse assim: eu não quero essa menina doente morando aqui dentro de casa, porque eu vou ter filhos e ela ainda vai passar a doença para os meus filhos. E o pai da Germana não ligava muito para a Germana, não. Ele não era um bom pai, ele vivia viajando. Por isso a madrasta podia maltratar a Germana à vontade. A madrasta colocava a Germana para cuidar das ovelhinhas no campo. Ela acordava muito cedo, levava só um pão seco. Não podia tomar banho, não podia trocar de roupa. Andava sempre com o mesmo vestidinho rasgado, remendado. Eu quero ir lá e salvar a Germana. Coisa de herói. Mas aconteceu uma coisa incrível um dia com a Germana. Ela estava no campo, cuidando das ovelhinhas, e ela começou a olhar para o céu. Aí ela pensou assim: nossa, Deus cuida tão bem da gente, não é mesmo? Criou estas flores, esse céu azul, essa grama verdinha. Se a terra, que é tão triste, cheia de sofrimento, pode ser tão bonita, como será que não é o céu? Então Germana começou a se tornar amiga de Deus. Para ir à missa, ela tinha que atravessar um rio. Em época de seca era fácil, é só pular sobre as pedras. Mas na época da enchente não tinha jeito não. O povo começou a ficar curioso. Como é que uma menininha tão pequena consegue atravessar o rio e vir na missa aqui?
Aí eles começaram a sondar a Germana e descobriram que a Germana fazia o sinal da cruz e o rio se afastava. E a Germana podia atravessar caminhando sobre as pedras, bem feliz. Maneiro! E o povo começou a falar assim: essa menininha, ela é uma santa. E a madrasta começou a ficar com medo. Vamos que eu sou ruim para essa menina e ela é uma amiga de Deus, chega lá no céu, aí eu tô ferrada. E começou a tentar tratar a Germana melhor. Ufa! A Germana continuou vivendo com as ovelhinhas, sempre rezando o terço, sempre adorando o Senhor Jesus na igrejinha, indo na missa. E hoje eu quero pedir, Germana, que aí do céu você interceda pelas crianças do nosso mundo que sofrem injustiça, que tem que trabalhar como você trabalhava. Porque isso não é coisa para criança. Coisa para criança é estudo, é brincadeira. Mas infelizmente no nosso mundo ainda existe muita coisa injusta que acontece com as nossas crianças. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia. E lá temos amigos que podemos contar, turma do bem que nunca vai nos deixar. Mistério, aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor. Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. Oi! Peraí. Pronto. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava treinando aqueles passos de dança italiana, que é muito legal. E olha, isto em homenagem ao Santinho, que eu vou contar a história dele hoje. Porque ele era um adolescente do agito. Ele gostava muito de dançar. E ele nasceu na Itália, era italiano, nasceu em Assis. E o nome dele era Francisco. Mas, pasme, não é o Francisco de Assis que todo mundo conhece. Aquele que dava com uma roupinha marrom é um outro Francisco. E esse Francisco da história de hoje, que era um adolescente do agito, que gostava de dançar, todo mundo ficou conhecendo com o nome de tadã, Gabriel. Tá na hora de pesquisar. Primeiro, vamos teclar aqui blog.cancanova.com/amigos do céu. Pronto! Oi, Piné! Oi, eu também sou igual o Gabriel. Eu gosto muito de dançar. Deslizar no papel. Tinta pra todo lado. As crianças que estão em casa também querem saber mais sobre Gabriel de Nossa Senhora das Dores. É mesmo? Então vamos pesquisar. Como era o Gabriel, hein? Como ele viveu no tempo da fotografia, 1800 e pedrinha, a gente pode ver a foto dele. Era um jovem muito bonito. Eu só não entendo uma coisa. Por que você chama ele de Gabriel, se o nome dele era Francisco? Você vai saber quando eu contar essa história. Era no Vaticano que o pai do Gabriel trabalhava. Para quem não sabe, a Itália é um país da Europa, chamado Velho Mundo. Dentro da Itália tem o Vaticano. É lá que o São Pedro morreu crucificado, porque era cristão. E lá vivem os papas até hoje. Mesmo, Piné. E o que vamos precisar para essa história? O que será, hein? Lista de itens fundamentais para essa história. Vamos precisar de um capacete e joelheira. Maneiro! Porque esse Gabriel de Nossa Senhora das Dores vivia se acidentando. Eu quero saber
porque chamam Francisco de Gabriel. Você vai ficar sabendo disso depois que nós pedirmos juntos o Espírito Santo, para que ele abra a nossa inteligência, que a gente consiga entender direitinho essa história, tudo aquilo que ele quer que a gente guarde no coração, e para que eu fale aquilo que for da vontade de Deus. Vamos rezar? Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Agora sim. Apresentamos um amigo do céu. Gabriel tinha 12 irmãos, dava até para fazer um time de futebol, mas a irmã que ele mais gostava era a mais velha, porque ela fazia as vezes da mamãe da casa. O pai de Gabriel, ele era um homem super bacana. O Gabriel era um bom menino, mas ele foi estudar no colégio, foi crescendo, e lá no colégio ele era o mais bonito, o mais inteligente, o que tirava melhores notas. Logo ele se tornou o garoto mais popular. E começou a subir na cabeça do Gabriel. Eu sou bom, eu sou tal. Ninguém me vence no teatro, ninguém me vence na poesia, no esporte. E eu gosto de dançar. Aliás, você acredita que o apelido do Gabriel era o bailarino? É que ele não perdia um baile. E começou a perder a missa. Começou a se meter com as más companhias que o papai dele falava que eram uns assassinos da juventude. Um dia o Gabriel ficou doente. Eu tô muito mal. Eu acho que eu vou morrer. Fez uma promessa. Ai, meu Deus, eu prometo que se eu melhorar, eu volto a ir na missa no domingo, eu vou seguir o conselho do meu pai, eu deixo as más companhias. Melhorou. Quem disse que lembrou da promessa? Aí um dia ele foi caçar passarinho. Ai, a espingarda disparou errado, tirou o fininho dele, ele caiu, se machucou. Ai, quase morri. Meu Deus, eu prometo que se eu não morrer dessa bala perdida, eu volto pra missa, tarará. Ele lembrou? Lembrou nada. Esqueceu da promessa de novo, voltou pra bagunça, pra festa, tudo que ele fazia antes. Aí aconteceu uma coisa terrível com o Gabriel. A irmã dele, que ele amava de montão, morreu. Ficou doente e morreu. Aí o Gabriel perdeu a vontade de ir em festa, perdeu a vontade de ir em baile, perdeu a vontade de todas as coisas que antes ele fazia, achava muito legal. Todas aquelas coisas, para ele não tinha mais sentido. Aí um dia o pai dele disse: meu filho, hoje é festa de Nossa Senhora, vamos comigo na missa? Tá bom, eu vou. Meio sem vontade, mas foi. Chegando lá na igreja, aconteceu uma coisa incrível. Ele falou assim para Deus: ai, Deus, tudo que me dava alegria no mundo, agora não me dá mais alegria. Eu não sinto mais alegria. E aí, Nossa Senhora falou com ele. A imagenzinha da procissão de Nossa Senhora estava passando. E quando passou perto dele, ele escutou uma voz que dizia assim: chega, Gabriel, as coisas desse mundo não são para você. E o Gabriel sentiu uma grande alegria de novo. E essa alegria durou para sempre. Ele tinha 18 anos. E foi assim que o Gabriel continuou a ser alegre, feliz, gostava muito de dançar, nunca deixou de gostar de dançar, porque ele era um bailarino. Eu quero saber por que chamam Francisco de Gabriel. E foi aí, porque quando ele entrou no convento, ele podia mudar de nome. Ele mudou o nome dele de Francisco para Gabriel. Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Então foi isso.
E eu peço, Gabriel, que do céu você interceda por todas as crianças, os jovens, os adolescentes, para que gostem muito, muito mais de Jesus. São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia. E lá temos amigos que podemos contar, turma do bem que nunca vai nos deixar. Mistério, aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor. Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. espelho, espelho meu. Existe, por acaso, alguém assim mais o que mesmo? Sapeca, esperta? Mais bela do que eu? Você sabe de onde eu tirei esta frase? Da Branca de Neve. É, muito bem, da história da Branca de Neve. Acontece que eu vou contar uma história para você hoje que tem tudo a ver com a história da Branca de Neve. É que a nossa heroína, ela era a mais bela de todas. Você já ouviu falar dessa santinha? Nunca. Com vocês, a nossa heroína de hoje, Santa Beatriz. Tá na hora de pesquisar. Vamos lá? blog.cancaonova.com/amigos do céu. Tô na área. A história de hoje é de uma santa, não é mesmo? Uma tal de o que mesmo? Beatriz! Eu sei. Quando ela tinha 18 anos, sua prima Isabel, que era princesa, De um. Pode ser da Inglaterra, pode ser da França, pode ser do Japão. Portugal, sua prima Isabel casou com o rei da Espanha e levou a Beatriz para lá como dama de companhia. No tempo dos reis era uma confusão. Mas era bonito. Princesas só podiam casar com príncipes. Tempinho difícil aquele, hein? Eu tô sabendo. Isso me deu uma ideia. Você quer saber o que nós vamos precisar para essa história? Aí, o que vamos precisar para essa história? Para essa história, vamos precisar de uma bateria? Irado, Não. Uma coisa que era muito importante. E pesada. Onde as mulheres carregavam as suas roupas, porque em malas, aqueles vestidões de princesa não iam caber, né? Pois é, e foi num baú como esse que aconteceu uma coisa incrível. Essa história está ficando interessante. Ai, que lindo! Olha aqui, gente. Um vestido de princesa. Foi com um vestido desse que... Não vou contar agora, não. Conta logo essa história, vai. Primeiro, nós vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos.
Pronto, agora nós estamos preparados para a historinha de hoje. Apresentamos uma amiga do céu. Acontece que Beatriz era uma menina muito linda. Ela era tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, que todas as outras mulheres perto dela ficavam feias. Isso fez com que os rapazes se apaixonassem por Beatriz, mas as mulheres não gostavam nem um pouquinho daquilo. Ai, você viu essa Beatriz? Não passa nem batom, não passa rouge, não põe peruca. Porque naquela época as mulheres usavam uns perucão brancão assim, cheio de cachinho. Mas a Beatriz não. Ela não estava nem aí com isso, porque ela era uma menina muito simples. As mulheres do reino começaram a falar mal da Beatriz. Não quer casar nem com o mais rico, nem com o mais bonito, nem com o mais nobre. Eu acho que ela está de olho no próprio rei. Nó! Olha que maldade. Caramba, meu! Quando a rainha Isabel, a prima da nossa amiguinha Beatriz, ouviu isso, começou a ficar com muito ciúme e começou a ficar desconfiada da sua prima. Que pena! A rainha Isabel teve uma filhinha que também se chamava Isabel. A princesinha Isabel gostava muito da Beatriz, porque a Beatriz amava Jesus, deu aula de catequese para ela. Maneiro! Um dia, a rainha viu a Beatriz conversando com o rei. Eles estavam no jardim, estavam rindo, conversando. Isso fez com que a rainha ficasse com tanta raiva, que ela teve uma ideia horrível. Ela falou assim: Beatriz, vem aqui. Sim, majestade. O que a senhora deseja, rainha Isabel? Venha comigo e carregue o vestido para mim. Sem desconfiar de nada, a Beatriz carregou o vestido para a rainha. E lá foram as duas. Sobe escada, mais uma, 2, 3, 4, 5 escadas, até que elas chegaram na torre, no lugar mais alto da torre do palácio, lá no sótão do castelo. Essa história está ficando interessante. A rainha abriu aquele enorme baú. Dentro do baú cabia até uma pessoa de tão grande. Estavam já outros vestidos da rainha. E a rainha disse: guarde para mim este vestido dentro do baú. Quando a Beatriz se inclinou para colocar o vestido lá dentro, a rainha empurrou a Beatriz, pá, e tampou o baú. A Beatriz começou a gritar: socorro, rainha! Ela era malvada, deu aquela gargalhada sinistra e foi embora e deixou a nossa querida heroína presa dentro do baú. E ela começou a chorar. Ai, Jesus, eu vou morrer! Jesus, se eu vou morrer, me leva logo! Não deixa eu ficar muito tempo aqui, aqui não tem ar. Nossa Senhora, me acuda! Quando ela falou Nossa Senhora, me acuda, aconteceu uma coisa incrível, gente. A mãezinha do céu, em pessoa, apareceu para ela. É verdade? Apareceu e falou assim: não tenha medo, minha filha, não tenha medo, eu estou com você. Naquele momento, o ar voltou para dentro do baú. E Nossa Senhora falou: você não vai morrer, Beatriz. Você vai ser a fundadora de uma congregação que vai me honrar e que vai me amar muito. E vai honrar o dogma da minha Imaculada Conceição. Acontece que todo mundo no castelo começou a procurar a nossa querida heroína, a Beatriz. Onde está a Beatriz? O que aconteceu com a Beatriz? O tio da Beatriz ficou desconfiado, porque ele sabia muito bem o quanto era malvada a sua outra sobrinha, a rainha Isabel. Isabel, o que você fez com a Beatriz? E ela levou o tio lá no alto da torre e falou assim: abra o baú, tio. Quando o tio abriu o baú, a rainha colocou o dedão no nariz, porque ficou com medo. Vai ser um fedor aí, tá morta faz dias. Mas quando ele abriu o baú, a nossa querida Beatriz pulou lá de dentro, mais linda do que nunca. Quero morar num convento, tio, junto com as irmãzinhas de Jesus. Santa Beatriz, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu.
rola que rola, onde vai a bola? Cansa a beça falar e ao mesmo tempo pular, mas isso me fez lembrar de um santo que falava muito bem, pulando corda ou sem pular corda. Ele não tinha dificuldade nenhuma de falar. Ele falava cheio do Espírito Santo. E quando ele falava, todas as pessoas se enchiam de amor por Jesus. Porque ele falava cheio do Espírito Santo. E este santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quem era ele? Tantarará! Santo Estevão. Tá na hora de pesquisar. blog.cancaonova.com/amigos do céu. Piné, meu pincelzinho na mão de Deus. Oi. Aí, gente do bem. Piné, se você é bom de stop, em que região Santo Estevão nasceu? Começa com a letra P. Nasceu na Palestina, lá pras bandas aonde nasceu Jesus. Ele também era judeu. E o que acontecia nessa época? Nessa época, os romanos ainda mandavam em tudo. Jesus já havia vindo ao mundo e ressuscitado, e seus amigos ainda estavam vivos. E como Santo Estevão era? Estevão era um jovem bonito, inteligente, igual eu. E o mais importante, era cheio do Espírito Santo. Era um grande amigo de Jesus e discípulo do Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo. Eu também quero ser. A comunidade dos cristãos estava crescendo. O povo mesmo, cada dia gostava mais de Jesus, por causa dos testemunhos e dos milagres que os seus discípulos faziam. Que coisa linda, não é mesmo? Agora, o que será que nós vamos precisar para a história de hoje? Fala, e o que vamos precisar para essa história? O que vamos usar? Vamos precisar do que, hein, Piné, para essa história? Lista de itens fundamentais. Item número 1. Pega aí embaixo, tia. Uma surpresa. A palavra de Deus, a Bíblia. Essa história está aqui no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. E na Bíblia para crianças da Canção Nova, você vai encontrar a história de Santo Estevão na página 432, tá bem? Tá ligado? E o que mais nós vamos precisar para esta história? Estou pensando aqui. Um balde. Ué, você não disse que Santo Estevão era cheio do Espírito Santo? Pois é. Piné, não é num balde que nós vamos colocar o Espírito Santo. Vem, ó água viva, ó água pura, e enche o balde do Espírito Santo pra gente. Espera aí que eu vou te ensinar como pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo, e enche o meu coração de amor por Jesus. Que eu seja como Santo Estevão. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Pronto, agora nós estamos cheios do Espírito Santo para conhecermos melhor a história de Santo Estevão. Apresentamos um amigo do céu. Os apóstolos já não davam conta de tanta gente. Então, eles tiveram uma ideia. E entre todos os discípulos de Jesus, eles escolheram 7 jovens. Tinha que ser gente que amasse muito a Deus, que fosse cheio do Espírito Santo, que fosse honesto, trabalhador, direito. Entre esses 7 jovens, eles escolheram Estevão.
Ele foi ser um diácono do Senhor, mas ele também gostava muito de evangelizar, de falar de Jesus. E assim ele fazia. Aonde ele ia, ele falava do amor de Deus. Ele falava que o Senhor tinha mandado Jesus, e Jesus era o Filho de Deus, que tinha morrido na cruz, ressuscitado, tudo aquilo. E muitas pessoas acreditavam em Jesus através das palavras de Santo Estevão. Irado, meu! Mas os inimigos de Jesus, aqueles que tinham mandado matar Jesus, não gostaram nem um pouquinho de ver Santo Estevão pregando, aquele jovem corajoso falando de Jesus. Ai, que raiva! Estão convertendo muitas pessoas para acreditar nesse Jesus e a culpa é desse jovem. Nós temos que dar um jeito nele. Ai, ai. Então eles tiveram uma ideia. Pagaram uns homens muito maus para mentirem. Estevão está falando coisas contra Deus. E mentiram uma porção de coisas. Naquela época, quem blasfemasse, falasse algo contra Deus, era até condenado a morrer apedrejado, com um monte de pedrada, credo, né? Mas Santo Estevão não tinha falado nenhuma besteira, ele tinha falado coisas certas. O que ele tinha falado é que aqueles homens malvados tinham mandado matar Jesus e Jesus era o Filho de Deus. E ele falou assim: vocês matam os profetas que Deus manda. Agarraram Estevão, levaram para o tribunal. Lá no tribunal, o Estevão disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, matam os profetas. Nisso, o rosto de Estevão começou a brilhar e os olhos dele se encheram de uma luz e ele parecia um anjo. Levaram Estevão no meio de um buracão lá no fim da cidade, jogaram Estevão lá dentro e começaram a apedrejar, pedra aqui, pedra ali, um monte de pedras. E o Estevão estava quase morrendo e ele falou assim: meu Deus, eu perdoo estas pessoas. Não leve em conta esse pecado. Estevão disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus sentado à sua direita. E entregou o Espírito para Deus e foi para o céu. E foi o nosso primeiro mártir, Santo Estevão, gente. Essa história me faz querer servir a Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Vamos pedir a Santo Estevão que lá do céu interceda por cada um de nós, para que a gente seja como ele, muito corajoso, não é mesmo? E cheio do Espírito para pregar sem medo a palavra de Deus. Santo Estevão, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia. Do bem que nunca vai nos deixar. Mistério, aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor. Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. era uma vez um príncipe. Música de príncipe, por favor. E era uma vez uma princesa. E ela via muito bem que seu pai, o rei de Castela, não era lá muito bom para os pobres. E ela ficava muito preocupada. Onde já se viu? A gente mora aqui nesse palácio. Eu tenho coroa de princesa, por favor. Pode sair, coroa de princesa. E os pobres não têm o que comer, não têm o que vestir. E ela não achava isso justo. E chegou a notícia: Isabel, meu pai vai se casar com o príncipe Dom Diniz. Dom Diniz.
Mas o resto dessa história você vai conhecer aqui no nosso programa, porque hoje eu vou contar para você a história linda, maravilhosa da nossa querida amiga de Jesus, a Rainha Isabel. Tá na hora de pesquisar. blog.cantãonova.com/amigos do céu. Tô fazendo arte. E aí? Aqui também. Melhor com você, querido. Obrigado. Mereço e agradeço. Piné, na história de hoje, nós vamos viajar por Portugal, na época dos reis e rainhas, lá pela Idade Média. Vamos viajar no tempo até o reinado de Dom Dinis e da Rainha Isabel. Lá vamos nós de novo. Ao contrário dos contos de fadas, Dom Dinis e Isabel se conheceram só no dia do casamento. Era costume os reis casarem as princesas com os príncipes. Que coisa, não? Quando uma jovem princesa casava, recebia de presente vários castelos e vilas. E por que, Piné? Elas já não viviam em seus castelos? Era assim, todos os que moravam nesses castelos e vilas tinham que pagar impostos para a rainha. Que maldade! Mas é claro que Isabel não cobrou esses impostos, não é mesmo? Pelo contrário, começou a ajudar o povo que morava lá. Eu sabia! Será que Dom Dinis gostou de ter uma esposa tão caridosa assim? Nem um pouco. Ele pensava assim: essa mão aberta vai me levar à falência. O reizinho pão duro. Só não era pão duro para gastar nas festas que fazia, né, Piné? O rei Dinis nunca foi um bom marido para a pobre Isabel. Só queria saber de bailes, deixava a rainha em casa, quer dizer, no castelo, né? Cuidando dos seus filhinhos. A conversa está boa, né, Piné? Mas antes de entrarmos de cheio nessa história, vamos ver o que vamos precisar. Fala, e o que vamos precisar para essa história? O que vamos usar? Turururu, rosas! Olhem que lindas são essas rosas, gente! Rosas? Piné, rosas! Vem cá, vem! Isso! Piné, a história foi assim, quer ver? A Isabel um dia saiu bem cedinho pela manhã. Ela saiu com a sua capa. Aí a Isabel levou escondido na sua capa alguns pães. Mas ela não queria que ninguém visse, porque o rei andava implicando muito com ela. Ô Isabel, você tá dando tudo pros pobres. Você tem dado tudo, suas joias, blá 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 blá. Quando de repente ela escutou o trote do cavalo. Ai, não, é o rei. Dona Isabel, o que você tem escondido aí? Ela não sabia o que dizer e falou a primeira coisa que veio na sua cabeça. São rosas. Rosas no inverno? Mostre pra mim. Ai, minha Nossa Senhora, me ajude. E quando ela abriu o vestido, tadã! Eram rosas. Uau! Deus realiza milagres e isso acontece quando nós estamos precisando de um sinal do seu amor por nós. Eu já sabia. Nós vamos pedir o Espírito Santo para abrir nossa mente, nosso coração, e eu vou contar mais uma historinha que aconteceu com a Rainha Santa Isabel, tá bem? Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão, acalme o meu pensamento, ilumine minha razão. Aumente com essa história o amor em meu coração, por Jesus e a mamãe igreja, e é claro, por meus irmãos. Apresentamos uma amiga do céu. Um dia, um
pobre bateu lá no castelo. Pam, 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 pam. Era um mendigo todo cheio de feridas, muitas feridas, pobrezinho, todo machucado, cheio de pus, de sangue. Minha rainha, o Senhor me disse: se a senhora me colocar deitado na sua cama real, imediatamente vão desaparecer todas as minhas feridas. E ela deixou. A rainha não teve dúvida. Mandou vir as suas damas de companhia e disse: vamos dar um banho nesse pobre e depois vamos deitá-lo na minha cama real. Acontece que um cavaleiro real, muito do fofoqueiro, foi lá. Um pobre, todo feridento, fedorento, pediu para a rainha para deitar na sua cama. E a rainha deixou. Fofoqueiro, né? O rei pegou a espada. Eu mato! Que coisa feia. Quando o rei chegou lá, no quarto dele, que ele viu que tinha alguém deitado na cama dele, ele pegou a coberta real, rasgou o rico roupão de renda russa de tanta raiva. O rei, rouco de raiva, rasgou o rico roupão de renda russa. Isso é um trava-língua. Mas quando ele olhou, quem é que estava deitado na cama? Era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo crucificado. Igualzinho ele fica na cruz, todo chagado, todo ferido, com uma coroa de espinhos. Quando o rei viu aquilo, ficou apavorado. Jesus! Jesus! E começou a chorar. Me perdoa, meu Deus! Começou malvado. A rainha é tão boa, é uma santa mesmo. Eu sou um pão duro. Me perdoa, meu Deus! E a partir daquele dia, nunca mais o rei Diniz se incomodou da sua esposa, a rainha Isabel, fazia as caridades que ela fazia no reino. E eu quero pedir para Jesus que lá do céu nos dê esse coração de Isabel, um coração que não se apegue a coisas, porque as coisas elas acabam, mas sinta amor e se dedique às pessoas. Tem que ter o dom da caridade, né? Rainha Santa Isabel, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu. Dica de leitura de hoje. a Bíblia para crianças da Canção Nova. Tem a história de todos os heróis da Bíblia. Tem o Antigo Testamento, aqui o Novo Testamento. No Novo Testamento tem a história de Nosso Senhor Jesus. E depois a história de Santo Estevão, São Paulo, São Pedro. É uma delícia de ler, toda colorida. Dica de leitura de hoje. O Rosário para crianças. Você vai poder contemplar os mistérios e acompanhar o terço junto com a sua família. Um livro muito bonito, todo ilustrado, colorido, e tem todas as orações do Santo Rosário aqui nele. Assim, você também pode rezar. Dica de leitura de hoje. Na trilha de um vencedor. Jesus é quem buscais quando sonhais a felicidade. É Jesus que suscita em vós o desejo de fazer de vossa vida algo de grande. João Paulo II que escreveu. Se você quiser conhecer mais a história da infância, adolescência, juventude de João Paulo II, está toda aqui na trilha de um vencedor. Sua vida foi uma grande aventura. Dica de leitura de hoje. Um menino que podia voar. A dica de leitura de hoje é o livro Um Menino que Podia Voar. Todas as pessoas são especiais. Bem, algumas nascem sem braços e tocam violão com os pés, enquanto outras quase não usam os 2 braços que têm. É uma questão de fazer da vida algo especial e não abandonar seus sonhos. O Menino que Podia Voar é um dos livros que eu mais gostei de escrever, porque eu fiz para você que é especial. Este é sobre um menino cadeirante. Ele é especial porque ele é cadeirante?
Não, ele é especial porque ele sabe voar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro. Eu gosto mesmo é de uma bateria. Irado. Já pensou? Ia ser muito legal. Se todo mundo pudesse ver seu anjo da guarda. Sabia que mesmo sem vê-lo, todo mundo tem um anjo da guarda? Que demais! Eba! Sou pequeno, mas sou amigo de Deus. Jesus tem cada amigo legal. Viva! Uhul! Obrigado.